Bem-vindas e bem-vindos ao Júris 360 Lab. Que bom ter a companhia de todos para mais essa análise. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente mergulha em decisões bem importantes do Supremo, direto do informativo 1102. A ideia é, assim, destrinchar 4 julgados neste primeiro bloco, focando um pouco mais em 2 deles. Isso aí. Vamos analisar os pontos-chave. Preparados? Então vamos lá. O primeiro caso é a ADI 6.218, do Rio Grande do Sul. A pergunta era: um estado pode proibir a pesca de arrasto motorizada na sua costa? Mesmo sendo o mar territorial área da União, parece uma sobreposição, né? Parece, mas o STF disse que sim, a lei gaúcha é válida. O ponto central é a chamada competência concorrente suplementar. Ah, concorrente. Exato. Embora o mar seja da União, né, artigo 20V, os estados podem sim legislar sobre pesca e meio ambiente para complementar as leis federais. Isso está lá no artigo 24V da Constituição. Para dar uma proteção extra, talvez. Justamente. E reforçado pelo dever geral de proteger o meio ambiente do artigo 225. O tribunal entendeu que a lei gaúcha não só complementa, mas reforça a proteção. E está alinhada com a Política Nacional de Pesca e com a Lei Complementar 140. Entendi. Faz sentido. Bom, falando em atuação do poder público, vamos para a de 7.013. Essa tratou da retirada de indicadores sobre feminicídios e mortes por policiais do Plano Nacional de Segurança Pública. Uma omissão com consequências bem sérias, certo? Com certeza. O STF classificou essa exclusão como um retrocesso social. Foi bem enfático nisso. Retrocesso social. Pesado. Sim, argumentou-se que sem metas e dados específicos sobre esses problemas tão graves, fica impossível monitorar se as políticas de segurança estão funcionando. Ou seja, é uma proteção deficiente do direito à vida, à segurança. E dificulta o controle pela sociedade também, imagino. Exatamente. A falta de transparência impede o controle social e, no fim das contas, a própria efetividade das ações. Por isso, a decisão, que na verdade foi recebida como ADPF por omissão, determinou que a União reincluísse esses indicadores no plano. Deram 120 dias para isso. Voltando ao que já existia antes, então. E isso, recuperando o cuidado do plano anterior, o PNCP-I. Ok. Essa preocupação com a proteção de direitos fundamentais também aparece forte na próxima decisão, a ADPF 991. Essa é sobre os povos indígenas isolados e de recente contato, os PIERC. Aqui o STF interveio de forma bem incisiva, né? Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Sim, foi uma intervenção forte mesmo, referendando uma medida cautelar. O tribunal viu, assim, plausibilidade na alegação de que o Estado brasileiro não estava cumprindo seu dever de proteger os territórios e a cultura desses povos. Povos que, é importante dizer, optam pelo isolamento voluntário. E havia um risco real. Sim, um perigo iminente. Falou-se em risco de genocídio, de perda cultural, o que levou o STF a aplicar os princípios da precaução e da prevenção. Reconheceu-se o isolamento voluntário como um direito, ligado à autodeterminação desses povos. Artigos 215, 216, 231 da Constituição, né? Entendi. E na prática, o que essa liminar determinou? Quais as ordens para a União? Olha, foram várias e bem concretas. Primeiro, garantir a proteção integral desses territórios. Isso inclui impedir invasões, garimpo, desmatamento, tudo isso. Certo. E sobre as áreas em si? Também determinou que a União tem que renovar as portarias de restrição de uso antes que elas expirem, para não deixar nenhuma brecha. E aquele plano de ação que foi mencionado? Exato. Exigiu a apresentação, em 60 dias, de um plano de ação bem detalhado. Tinha que ter cronograma, orçamento, dados sobre estrutura de fiscalização, tipo as frentes de proteção etnoambiental, as bases de proteção, e o plano precisa abordar a conclusão de demarcações pendentes. Como aquela da terra indígena Cauarrivago, Gil Pardo. Essa mesma foi citada especificamente. Além disso, criaram um grupo de trabalho no CNJ para monitorar tudo isso e determinaram a manutenção da proteção da terra indígena Tanaru. Foi um pacote bem completo para tentar garantir essa proteção.
Realmente um pacote robusto. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda em temas sensíveis. Vamos para aquele conjunto de ações sobre o Estatuto do Desarmamento. ADI 6.119, 6.139, 6.466. Várias delas questionando decretos presidenciais que facilitavam o acesso a armas e munições. Qual foi a visão da STF sobre essa flexibilização? Esse também merece um olhar mais atento. Bom, o STF considerou inconstitucionais diversos pontos desses decretos. O argumento central foi que o Poder Executivo, ao editar esses decretos, extrapolou os limites do seu poder regulamentar. O famoso artigo 84, inciso 4. Esse mesmo. O Supremo entendeu que o Executivo invadiu a competência do Congresso Nacional, que é quem define a política sobre armas através da lei, no caso, o Estatuto do Desarmamento. E na prática, o que isso significa? Qual o ponto-chave dessa decisão? O ponto crucial, assim, é a reafirmação de que ter ou portar arma de fogo no Brasil é excepcional, não é a regra, e depende da demonstração concreta da efetiva necessidade por parte da pessoa. E os decretos faziam o quê? Presumiam essa necessidade. Exato. Eles criavam umas presunções genéricas de necessidade para várias categorias profissionais, por exemplo. Ampliavam muitas quantidades de munições permitidas, facilitavam o porte para categorias como os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Tudo isso, segundo o STF, ia contra o espírito restritivo do Estatuto. Então, várias dessas normas foram derrubadas. Sim. Normas que ampliavam quantidades, que dispensavam a análise individual de necessidade, que criavam essas presunções automáticas. O tribunal viu isso como um retrocesso na política de segurança pública e um desrespeito à vontade do legislador. Foi um freio claro nessa tentativa de flexibilizar via decreto. Mudanças substanciais, disse o STF, precisam passar pelo Congresso. Entendido. Analisamos hoje decisões sobre meio ambiente e competências, a importância dos dados para a segurança pública, a proteção fundamental dos povos indígenas isolados e agora os limites do poder regulamentar no controle de armas. Muita coisa importante definida pelo STF. Temas bem diversos e complexos, né? Demais. Fica a reflexão, né? Essa tensão entre a necessidade de regulamentar e os limites constitucionais do Executivo parece que vai continuar rendendo. Bom, agradecemos a atenção neste primeiro bloco. Obrigado pela companhia. Continue com a gente que ainda tem mais julgados do informativo 1102 para explorar. Nos veremos no próximo bloco. Olá, hoje a gente mergulha em 4 julgados bem importantes do STF do informativo 1102. A ideia é pegar o essencial, sabe? E vamos olhar com mais calma 2 decisões, uma sobre trabalho e outra sobre competência. Isso. São decisões do plenário e mexem com temas delicados. Remuneração na magistratura, a jornada 12 por 36, direitos dos motoristas e também quem julga o quê quando o servidor seletista processa o governo. Legal. Vamos começar então pela ADI 5407, lá de Minas Gerais. O ponto era um tal auxílio a aperfeiçoamento profissional para os magistrados mineiros. Parecia uma ajuda para livros, cursos. O que o STF achou disso? Olha, o Supremo achou inconstitucional. O entendimento foi que, na prática, era um jeito de aumentar a remuneração, sabe? E isso vai contra a regra do subsídio em parcela única. Ah, aquela regra do artigo 39 da Constituição, né? Que o pagamento tem que ser um valor fixo, sem esses extras. Exatamente. Faltou ali o caráter de indenização, de compensar um gasto real por causa do cargo. Então, resumindo, caiu essa parte da lei mineira que criava o auxílio. Entendido. O subsídio é para ser único, sem penduricalhos. Bom, saindo dessa questão de remuneração pública, a gente entra num tema que impacta muita gente. A jornada 12 por 36. Isso foi na ADI 5.994. Pois é. A pergunta era, a reforma trabalhista podia mesmo permitir essa jornada só com um acordo individual escrito entre patrão e empregado? E qual foi a resposta do STF? O STF disse que sim, que pode. Validou o artigo 59A da CLT. A justificativa foi prestigiar a autonomia da vontade do trabalhador e tentar equilibrar a proteção social com a livre iniciativa, que são valores da Constituição. Interessante esse equilíbrio. Sim,
E o tribunal até lembrou que a própria Constituição não proíbe 12 por 36 e permite compensação de jornada. Citou também decisões anteriores, como a súmula 444 do TST. Certo. Mas aí fica aquela dúvida, né? Esse acordo individual, será que na prática o trabalhador tem mesmo liberdade para negociar ou acaba aceitando por necessidade? Essa é a grande crítica, sem dúvida. O STF considerou que a exigência do acordo ser por escrito e ter previsão na lei já seria uma garantia, entende? Mas o debate sobre a diferença de poder na relação de trabalho ele continua, claro. E essa preocupação com limites e proteção fica bem forte na próxima decisão, né? A ADI 5.322 sobre a lei dos caminhoneiros. Essa foi mais detalhada, né? Ah, essa sim. Bem mais complexa. A ação questionou um monte de pontos da Lei 13.103 de 2015, principalmente sobre jornada de trabalho, descanso e aquele famoso tempo de espera. Sim, o tempo de espera sempre deu o que falar. Carga, descarga, fiscalização. O que o STF decidiu sobre tudo isso? Foi uma decisão assim de bastante impacto. Vários trechos da lei foram para o espaço, declarados inconstitucionais. O argumento central foi que violavam direitos sociais, a proteção à saúde e à segurança do trabalhador, que a Constituição garante. E quais pontos caíram especificamente? Olha, caiu a permissão para dividir o descanso entre uma jornada e outra e fazer ele coincidir com paradas obrigatórias na estrada. Caiu também aquela ideia meio absurda do motorista descansar com o caminhão andando. Descansar com o veículo em movimento? Nossa! Pois é, e um ponto super importante. Caiu a regra que excluía o tempo de espera, aquele tempo de carga, descarga, fiscalização, da jornada normal ou das horas extras. Ah, então agora esse tempo de espera conta como tempo trabalhado, obrigatoriamente? Exatamente. O STF bateu o martelo. Tempo à disposição do empregador tem que ser contado. E não parou por aí. Também consideraram inconstitucional poder acumular o descanso semanal para tirar só quando voltasse para casa, a não ser que a empresa desse condições adequadas para descansar na viagem. Faz sentido. E o descanso entre jornadas? Também mexeram nisso. Caiu a possibilidade de fracionar o descanso de 11 horas e de permitir que ele fosse feito dentro do caminhão, sabe? A mensagem do STF foi muito clara. A saúde e a segurança do motorista são direitos indisponíveis essenciais, até para a segurança de todo mundo nas estradas. Uma decisão bem forte na proteção do trabalhador e da segurança viária. Para fechar nosso bloco, tem um recurso extraordinário importante, com repercussão geral. O RE 1.288.440 de São Paulo. Tema 1143. Isso. Esse definiu uma questão de competência. Quem julga a ação de um servidor público contratado pela CLT, mas que está pedindo verbas de natureza administrativa? É a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho? E a resposta final foi? Justiça Comum. A tese fixada foi direta. A Justiça Comum é competente para julgar a ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público em que se pleiteia a parcela de natureza administrativa. Mesmo o contrato sendo CLT, qual foi a lógica para tirar da Justiça do Trabalho? A lógica foi olhar a causa de pedir e o pedido. Se a discussão é sobre uma vantagem, um direito que vem de uma lei administrativa, de um estatuto e não diretamente do contrato de trabalho CLT, então a natureza é administrativa. A disputa não é trabalhista na essência, entende? É uma questão de direito administrativo. Entendi. A origem da verba define a competência. Exato. Mas teve um detalhe importante: a modulação dos efeitos. Ah, sempre ela a modulação. Como ficou nesse caso? Basicamente, para garantir a segurança jurídica, a decisão só vale daqui para frente. Aqueles processos que já tinham uma sentença de mérito dada pela Justiça do Trabalho antes da publicação da ata desse julgamento da STF vão continuar lá na Justiça do Trabalho até o fim, até transitar em julgado e executar. Ok, e isso evita uma reviravolta em muitos casos que já estavam andando, né?
Dá uma clareza importante sobre essa divisão de competência. Muita clareza, foi uma definição bem relevante. Olhando essas 4 decisões juntas, a gente vê o STF atuando em frentes diferentes, né? Ora sendo bem rigoroso com regras constitucionais como a do subsídio, Aham. ora tentando encontrar caminhos nas relações de trabalho mais modernas, como na Jornada 12 por 36, e na proteção aos caminhoneiros. E, claro, definindo questões processuais cruciais como essa da competência. É verdade. Mostra a complexidade do direito hoje. Sim. E fica até uma reflexão, né? Essa validação de acordos individuais, como na 12 por 36, até que ponto ela pode, talvez, indicar uma tendência futura de maior flexibilização em outras áreas? É algo para a gente pensar. Um ótimo ponto para a gente continuar refletindo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise do informativo 1102. Agradecemos muito a quem nos acompanhou. Isso aí. E se você gostou dessa conversa, dessa análise, não esquece, se inscreve aqui no canal Juris 360 Lab, deixa o seu like para fortalecer, ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Valeu, pessoal! Até a próxima!